Valeu, lindo! Muito lindo. André, pode ficar à vontade, pode tocar mais um, a gente não liga não, viu? A gente tem 5 minutinhos ainda. Certo. Eu estava ajeitando ali a câmera. Deixa eu ver se agora acho que ficou melhor. André, se você quiser, toca uma composição, André. Pronto. Vou tocar uma música aqui que vocês não conhecem, mas vão conhecer. O nome é Minutos de Reflexão. Pronto, tá bom. Pronto, lindo, lindo. Obrigado. Que coisa boa, André. Esse tempinho que a gente tem aqui antes de começar a nossa reflexão. Você, com essa música, composição sua aí, Minutos de Reflexão, trazendo acomodação aqui aos nossos corações para ouvir as palavras da Rafael de hoje. Muito obrigado, gratidão, em nome da Casa Sociedade Espírita de Amor. Vamos convidar ele mais vezes, viu? Ele ficar já preparado aí, que a gente vai estar enviando alguns convites. Muito obrigado. Tipo, toda terça-feira da doutrinária a gente nem liga, né? O motorista perdeu o controle da direção, tentar conter o cachorro que estava com ele no carro. Ficou totalmente destruído. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos nos preparar. Boa noite, Ana. Boa noite, vamos agora. Boa noite para todos. Boa noite, todos. Vamos agora fechar nossos microfones, abrir nossas câmeras, abrir nosso coração. Agradecer mais uma vez a André por nos presentear com essas músicas maravilhosas, para a gente começar a nossa doutrinária de hoje. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à nossa casa, seja virtual. Mas sejam bem-vindos como se estivesse entrando
em nossa casa de oração. Sintam-se acomodados em vossas casas, como se estivesse no seja, recebendo a energia da nossa casa, para que possamos começar os trabalhos de hoje com a palavra da Rafael. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos espíritos amigos, que intuam a nossa palestrante e que nos conceda mais um dia de reflexão para que possamos sair daqui diferentes da forma como entramos. Vamos, para abrir o nosso trabalho, começar com a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei, ó Pai, cair em tentações, e livrai-nos do mal. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Rafael, está com você. Seja bem-vinda. Obrigada, Cleiton. Agradeço o convite da casa. Para mim é um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo, né? Para mim, é sempre muito... Quando você falou aí no início, né? Essa questão da doutrinária da reflexão. Desde quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, lá pelos meus 14, 15 anos, eu sempre pensava assim, que a doutrinária é justamente uma oportunidade para crescimento, né? Na doutrinária é onde a gente ouve, a gente faz as reflexões, a gente coloca em prática, né? Para ajudar no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, né? Então, eu sempre tenho esse momento, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês, né, um momento de eu estar conversando um pouquinho com vocês, é um momento para mim muito de crescimento pessoal também, porque tudo que a gente fala, a gente conversa nas palestras, nas lives, né, enfim, a gente sempre traz algo que a gente possa, né, refletir, que a gente possa auxiliar alguém, que a gente possa se ajudar, e você falou aí no início, né, que a gente possa sair daqui, né, um pouquinho melhor do que... Se a gente já saiu um pouquinho melhor do que quando a gente entrou, já é uma bênção, né? Então, eu acredito muito nisso. E para a gente não... Como eu acabei não dando boa noite a todos, então agora, por favor, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Rafaele, mais conhecida como Rafa. Vou compartilhar aqui com vocês, né? A gente escolheu esse tema, violência doméstica contra a mulher, que é um tema que eu abordo, né, esse mês de agosto, que é o Agosto Lilás, que é um mês que fala da conscientização, né? É um mês que fala, que traz um assunto tão presente na nossa vida que a gente não se dá conta. Não presente nos nossos lares, muitos daqui, mas presente na nossa sociedade, na nossa humanidade. E a gente não pode, né, fechar os olhos, e porque todos nós, né, estamos
eu vejo como uma questão de crescimento mútuo. Então, a gente tem que estar sempre abordando temas que a gente possa auxiliar o outro, que a gente possa ajudar o outro. Então, a gente escolheu esse tema, né, violência doméstica contra a mulher, e a visão espírita. Eu vou trazer aqui para vocês algumas citações, né, tanto do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho, e a gente vai conversar aqui um pouquinho, tá? E tá bom o áudio aí, tá, né? Tranquilo, né? Então, por favor, Mili, pode passar, por gentileza. Quando a gente fala desse tema, né, violência contra a mulher, a gente se pergunta, mas o que causa, né, tanta violência? Seria uma herança do nosso passado? Por que que as mulheres não conseguem se afastar desses agressores? Né? Por que que isso ocorre? E o que que a doutrina espírita fala sobre esse assunto? O que que ela nos revela? Eu já ouvi também me perguntarem, né? Pode existir um processo obsessivo nesses casos de influência dos espíritos na violência? E também se, com o espiritismo, né? Já ouvi também essas perguntas, podem auxiliar nessa questão. E aí a gente vai ver aqui no decorrer da nossa palestra, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pode passar, Mili, por favor. Antes da gente entrar nessa parte da violência atual, né, da violência contra a mulher atual, eu trouxe para vocês aqui uma reflexão, a gente voltar um pouquinho, né, para alguns anos atrás, aí, mais de 100 anos, 200 anos atrás, aí, na época que a gente tinha, né, essa questão da defesa da honra da honra masculina, né, os homens tratavam as mulheres como irracionais, como incapazes, né? Então, isso é um tema muito mais antigo do que a gente imagina, né? A gente percebe, né, que a mulher naquela época ela não tinha um livre-arbítrio, né? Ela era controlada em todos os aspectos, né? E privada de acesso até à educação, política, uma série de fatores. E era aquela época ali era aquele modelo patriarcal, né, onde o homem chefiava a família e o homem que ditava as regras. Então, é um exemplo bastante interessante, né, quando eu estava estudando sobre esse tema para trazer para vocês, eu vi um exemplo falando que nessa época os homens, né, eles até tinham essa questão da obrigatoriedade da mulher, né, nas relações sexuais, e isso era socialmente comum, ninguém se discutia a respeito, né? Era o que era determinado pelaquela sociedade, pelo aquele modelo na época, e as mulheres não tinham voz, né? E eram sempre reprimidas. E isso foi passando durante anos, com muitas lutas. Nós temos aí N referências, né, femininas que lutaram a favor dessa liberdade, a favor da mulher se expressar, da mulher realmente crescer, né? E a gente saiu um pouco daquele mundo que era só ditado pelos homens e suas regras. Pode passar, por favor. E aí chega a urbanização, transforma, né, ressignifica tudo isso, com essa questão da dominação do que era a mulher, do que era também essa questão da vida doméstica. Né? E a mulher começou a conquistar os seus direitos, estudar, trabalhar, votar, praticar esportes, né? Hoje a gente tem aí as Olimpíadas, tantas mulheres que praticam o esporte que anteriormente existia, né, essas questões de regras que mulher não podia jogar futebol, não podia exercer esporte. Então, hoje a gente percebe uma evolução nesse sentido de igualdade, mas ainda percebemos uma deficiência muito grande na questão moral, no respeito, no respeito mesmo com relação às mulheres, né? E essa ampliação, né, que eu estou falando de leis, ela veio mais, assim,
a partir da Constituição, né, de 1988, que deu mais esses direitos, né, legalizados para as mulheres, né? Pode passar, Emília, por favor. Pronto, voltou aqui para mim. E antes da gente, né, entrar nessa questão da Maria da Penha, por exemplo, a questão das mulheres, né? As mulheres que eram casadas naquela época, elas tinham que pedir autorização para tudo. Para qualquer coisa que elas fizessem, os homens tinham que determinar se elas iam fazer ou não. Então, isso aí, com o passar dos anos, lógico, né, foi melhorando. E aí, quando foi em 2006, né, em virtude de alguns acontecimentos, a gente conseguiu aí na Constituição a Lei Maria da Penha, que é a lei que no Agosto Lilás, né, que eu estava falando no início, é muito abordado essa questão da conscientização e fala muito sobre a Lei Maria da Penha. Então, eu trouxe aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho sobre essa história, porque às vezes as pessoas não sabem o que é a Lei Maria da Penha, né? E a Maria da Penha, ela é a mulher que foi agredida, né, pelo marido, e ela, né, nesse período aí, era um colombiano, né, o marido dela, e ele atirou nela, né? Ele cometeu algumas atrocidades de tortura, e ela levou anos com esse marido, né, se submetendo a a esse sofrimento de violência doméstica, suportou muito, e ele atirou nela, que foi quando ela ficou, né, paraplégica. Ainda assim, ela tentou recorrer na justiça. Depois disso, ele ainda tentou cárcere privado contra a Maria da Penha, né, durante 15 dias. Ele deixou ela presa, né? E nesse período que ele fez esse cárcere com ela, ele tentou mais uma vez, né, tirar a sua vida. Mas ele não conseguiu. Ele tentou, né, mas ele não conseguiu. E aí, todo esse processo, né, que foi um sofrimento para ela, para a família dela, para as filhas, ela conseguiu, através da justiça, ser reconhecido. E aí se criou, né, essa lei Maria da Penha, que a gente ouve falar, mas muitos ainda desconhecem o que é, de fato, essa história, né? Pode passar, por favor. Pode passar, viu? Pronto. E o que diz essa lei Maria da Penha, né? A lei, ela traz que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação, independente de orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe assegurada as oportunidades e facilidades para viver sem violência. Preservar sua saúde física e mental é o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Veja que quando a gente fala da Lei Maria da Penha, hoje, as pessoas só associam, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, a questão da agressão marido-mulher. E aí a gente vai ver que essa lei, ela abrange muito mais que isso. E a violência doméstica não é só a agressão do homem com a mulher. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Pode passar, por favor. Eu trouxe para vocês aqui entenderem um pouquinho sobre as agressões, porque quando a gente fala também da lei da Maria da Penha e fala de violência, as pessoas só associam violência física. As pessoas acham que a mulher que ali sofre aquela violência doméstica, ela é aquela mulher só que apanha, né? Que apanha do marido. E isso, na nossa sociedade, traz uma certa revolta para alguns que acabam até querendo agir com as próprias mãos para fazer a justiça, né, que é a chamada justiça com as próprias mãos. A gente vê casos de pessoas que julgam essas mulheres e até acometem, né, esse julgamento no sentido de dizer que as mulheres gostam, né, de estar com aquele homem que bate,
A gente já ouviu casos, né, que fala justamente que a mulher não aprende, que ela está ali porque ela gosta. Então, são N situações, né, que a mulher ela vivencia ali, aquela mulher que sofre a agressão, a violência, mas que nós ainda, assim, também não temos noção muito a respeito. E as pessoas não entendem muitas vezes o que é de fato, o que é considerada violência doméstica. É mesmo só o ato da agressão física? E agora que a gente vai entrar nesse critério. Como eu falei da física, eu vou ler aqui para vocês o que tem na lei, para vocês entenderem na íntegra, né, essa questão das agressões. A questão da agressão física, a lei fala que são aquelas que prejudicam a saúde corporal da mulher, que é o exemplo, né, dos socos, dos sufocamentos, do uso de objetos para machucar, torturar, queimaduras e lesões com arma de fogo. Essas são caracterizadas como as físicas. Só que a gente não tem só a violência física, a gente tem também a violência psicológica. A psicológica, ela fala que são as ações que causam danos às emoções. O que são ações que causam danos às emoções? São através daqueles comportamentos, né, e desenvolvimento da mulher. Exemplo, chantagem emocional, né, xingamentos, ameaças, proibições, as humilhações e as perseguições. A gente vê muitos casos como esse, até na nossa própria família, né, que já acontece, a gente vê coisas como fatos como esses acontecer, e muitas vezes a gente fica sem saber como lidar. Então, a minha ideia hoje aqui é trazer um pouco de clareza sobre esse assunto, para que a gente entenda um pouquinho de que forma que a gente possa ajudar, o que a gente pode identificar se aquela pessoa está sofrendo ou não a violência doméstica. E veja, a gente já falou aqui de dois pontos importantes, dois fatores, que foi a física e a psicológica. E a psicológica, ela abrange também, quando fala dessa questão das proibições, das humilhações, perseguições, a questão dos cárceres privados, né? Casos que aprisionam as mulheres em casa para não sair, para não se encontrar com familiares, não se encontrar com amigos, e aquela doença, né? Aquela coisa do sentimento de posse, acontece, né? Muito, muito, em muitos casos. A moral é uma agressão que também é considerada como violência doméstica, é quando a gente fala da questão de atacar a idoneidade, né? É a questão de caluniar, de difamar a mulher, né? De expor a vida íntima da mulher, de espalhar mentiras, de até mesmo a questão de acusar que a mulher está traindo, né? Mentir que a mulher está traindo, que ele justificar que ele está fazendo aquilo por isso. E destruir também a reputação dela. Acontece muito isso é muito comum. Tem a sexual também, né? Que é um outro ponto da questão dela ser forçada, né? A presenciar, manter ou participar de relações sexuais, ou seja, sem consentimento, como exemplo, o estupro, né? Obrigar o aborto e também impedir de utilizar os métodos anticonceptivos. E tem uma outra agressão que também é considerada como violência doméstica, que muita gente não sabe, que eu vou falar agora, que é a patrimonial. Essa patrimonial, ela vem no sentido de estabelecer, né, a questão da situação das mulheres que são prejudicadas em seus bens, do seu trabalho, da sua casa, que são as suas necessidades pessoais. Exemplo, controle do dinheiro, estelionato, privações dos seus recursos, distribuição de objetos de valor. Um exemplo. A pessoa pega o celular da vítima, né? Seja a mulher, ali no caso, a sua companheira, e aprisiona aquele celular. E isso pode ser considerado como uma agressão patrimonial, porque é um bem dela, o celular. Outro exemplo, né? O carro, não permitir que saia, né? Com o carro. Então, essas questões que eu estou falando aqui é para a gente poder ter um pouco mais de clareza, porque muitas vezes a gente não tem nem noção
né, que todos esses pontos podem ser considerados como violência doméstica. Pode passar aí, por favor. E aí a gente se pergunta, ou vocês me perguntam, mas, Rafael, a quem se aplica essa lei? Como é que a gente pode saber? Você falou aí que não é só em relação ao homem e à mulher. Não, por quê? Na Lei Maria da Penha, ele fala que objetiva a proteção da mulher, tornando crime do sexo feminino, mulher, ou adolescente, né? Vamos citar assim para a gente ter um exemplo. E aí a gente tem um agressor que é o padrasto, o sogro, o cunhado, o agregado, o companheiro, o irmão, o pai, todos que viva no seu ambiente familiar e que ela sofra algum tipo de lei com vocês, é considerada como a Lei Maria da Penha. Então, veja essa questão da violência doméstica, a gente vê como hoje é algo tão presente na nossa sociedade, né, que a gente sabe aí o aumento dos casos, né, na pandemia principalmente, né, os casos aumentaram aí 30%. Então, já era um número muito elevado, né, a questão dos abusos, as questões, todas as questões que eu estava falando para vocês. E nesse período de isolamento, nesse período, né, todo mundo em pandemia, em casa, a situação aumentou ainda mais. E aí a gente vê que não só os homens são enquadrados nessa lei. Recentemente, também, válido eu colocar para vocês, né, foi considerado também para as famílias homoafetivas. Por exemplo, o casal de lésbica, né? Se a mulher que convive com a outra mulher, ela agrida aquela companheira, ela também, nesse caso, por serem de família homoafetiva, ela também pode ser enquadrada na violência doméstica, na Lei Maria da Penha, né? Contra a violência doméstica contra essa outra companheira do mesmo sexo. Então, isso foi recentemente aí, né, foi colocado, enquadrado, porque começou a haver casos nesse aspecto também, né, da relação do mesmo sexo feminino e haver as agressões, haver as mesmas violências que a gente costuma ouvir, né, mais com relação ao sexo masculino e feminino, feminicídio, né, e entre outros mais. Pode passar aí, por favor. E aí a gente... Aí, joia. E aí a gente começa a trazer, né, esse tema para os nossos dias atuais, né? Como eu falei aí agora há pouco, né, que a violência ela tem aumentado consideravelmente em nossos dias, né? Às vezes a gente até questiona, isso é importante, estou colocando aí para vocês, porque é um fato assim praticamente comum. A gente se questiona se o mundo está mais violento do que antes. E aí a gente começa a se perguntar, nós que falamos, né, de doutrina, né, que falamos de processo evolutivo, a gente começa a se perguntar, a gente está retrocedendo? Por que a gente está vendo tanto caso de violência? Né? E aí eu trago essa reflexão para vocês. A gente sabe, a gente percebe muito esses casos, realmente, de fato, mas principalmente porque nós tivemos um avanço, né, na questão intelectual, que é a era digital. Né? Hoje as informações, num passe de mágica, todo mundo recebe. Se uma coisa acontece aqui, em casa, não sei, vamos botar aqui no condomínio, acontece lá no Seja, né? Está havendo qualquer coisa, qualquer evento, qualquer movimentação, a gente vai lá, usa as redes sociais, usa aplicativo de WhatsApp, usa
transmissões ao vivo, né? E a era digital está aí presente. E aí, o que acontece? A mídia, né? Que são os meios de comunicação que nós temos hoje, a internet, a televisão, o celular, através das redes sociais também, as informações circulam com muito mais rapidez, né? E aí a gente percebe que a gente recebe as notícias no momento que as coisas estão acontecendo. Então, com isso, a gente visualiza o momento da violência. Mas por que a gente visualiza o momento, a questão da violência também? Por quê? Para esses produtores, né, de mídia, de rede social, para eles têm um público que querem ver isso, né? Então, a gente percebe, muitas vezes, eu particularmente, eu não gosto de assistir, mas a gente percebe que existe um público que gosta de assistir, que gosta de ver aquela violência, aqueles casos, e muitas vezes a gente vê até detalhes, né, que não precisava ser colocado, nem ser dito, mas muitas vezes a gente vê tudo isso sendo exposto ali no jornal, nesses meios de comunicação. E a mídia, né, ela aproveita ainda esse certo prazer de muitos de ouvir essas notícias cada vez mais, como eu falei, nesses detalhes, né, e agressivas e violentas, e que, de um lado, nos apavora, né, porque mostra toda essa situação que o nosso planeta, a nossa humanidade tem vivenciado, porque não é um caso só aqui no Brasil, aqui tem um número muito alto, muito grande, mas não é só aqui no Brasil, né, em todo o nosso planeta nós temos situações de índices, né, comprovados da violência doméstica. E aí a gente pergunta, nesse aumento significativo de violência nos centros urbanos, faz-nos pensar que houve um retrocesso no processo evolutivo do espírito, mas como sabemos que o espírito não retroage nesta caminhada em direção ao progresso, né? O fato nos comprova que está havendo uma incidência muito grande na reencarnação de espíritos ainda dominados pelos instintos. Sem noção razoável, né? Esses espíritos não têm essa noção de bem e mal. E eles ainda têm a ausência também do senso moral. Então, aí, a gente começa a perceber alguns fatores, né? Que estão, vamos dizer assim, influenciando nesses casos, né? Que a gente vê tanto caso por aí na nossa sociedade. E a gente observa também esses impulsos primários, né? Cometem toda sorte de violência, sem sentimento, sem remorso. Ano passado, a gente teve um caso na nossa família, de um relacionamento marido e mulher. Eles tinham 2 filhas, se separaram, já estava separada há muito tempo. E aí, ela já sofria agressão dele, né? Sofria agressões, inúmeras agressões, física, praticamente todas essas aí que eu citei, vocês. E ela não tinha coragem de denunciar. E a família ficava ali naquela situação porque ela ia para não denunciar, até que um dia ela decidiu separar. Ela se separou dele. Meses depois, isso no ano passado, 6 meses depois, ele foi embora da Bahia, foi para Brasília, se envolveu em um relacionamento com uma outra jovem, uma outra mulher, que tinha um filho. E nisso, durante 6 meses desse relacionamento, né, a gente ficou sabendo, né, após a gente ficar sabendo do ato que ele cometeu, a gente ficou sabendo que ele fazia também coisas piores, né, atrocidades, ações, que culminou na morte da menina, né, lá em Brasília. Isso até deu em jornal na época e tudo. E aí, quando ocorreu isso, né, ano passado, logo depois, quando ele foi ser procurado, né, pela polícia, ele cometeu o ato do suicídio. Ele surtou. Ele não conseguiu suportar tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, né? Então,
é algo muito assim, além do que a gente está aqui contando situações, eu estou citando para vocês situações, mas existe algo muito maior, muito individual, né, desses irmãos. Pode passar aí, por favor. E aí a gente começa a se perguntar, mas quais são as principais causas, né? O que causa a violência contra a mulher? Pode passar aí, por favor. A violência, né, contra a mulher tem origem de construção desigual, de lugar das mulheres e dos homens com mais diversos da sociedade. Portanto, a desigualdade de gênero é a base onde todas as formas de violência e privação contra mulheres efetuam-se legítimas e perpetuam-se. Então, a gente percebe que as causas, portanto, são estruturais, históricas, político-institucionais e culturais. O papel da mulher foi por muito tempo, limitado ao ambiente doméstico, que, por sua vez, era uma propriedade de domínio particular, que não estava sujeita à mesma legislação doméstica. Isso também são causas que abordam na Lei Maria da Penha. Pode passar aí, por favor. E aí a gente entra na questão da visão espírita. Porque a gente falar de tanta coisa que a gente está falando aqui, para muitos causam revolta, para muitos causa, para uns até diferença, mas para muitos causam revolta no sentido de não se conformar, porque uma pessoa é capaz de cometer qualquer tipo de violência, né, com a outra. E aí, nesse quesito que a gente fala da violência doméstica, né? E quais são as causas de tanta violência? Aí, quando a gente vem para essa questão da visão espírita, se fala da questão do afastamento de Deus, a falta de religião, a separação da ciência e religião, a filosofia materialista, educação equivocada do materialismo, o declínio da educação. A gente pode dizer que é uma mistura de tudo isso. Tudo isso colabora para aumentar a violência. Mas, resumindo, diríamos que o problema maior é a falta da espiritualização do homem, que é a questão que a gente vai falar agora sobre o aspecto moral. O resto, né, a gente fala aqui da miséria, da crueldade, do egoísmo, das injustiças, das leis imperfeitas, do fanatismo, da desagregação familiar, dos ódios dentro da família, da corrupção e tudo o mais não passam de efeitos, né? E imediatos também. A Federação Espírita do Maranhão publicou agora recentemente, em junho, uma reportagem que eu li. Eu achei muito interessante, eu trouxe um trechinho aqui para compartilhar com vocês. Eles falam o seguinte: como somos ainda egoístas e orgulhosos, vamos ignorando o código de conduta deixado por Jesus em seu Evangelho. Esquecemos que somos espíritos imortais que viemos de Deus destinados à perfeição e à felicidade. Que viemos de outra dimensão e de outras existências pretéritas, e que estamos aqui para promover o nosso reajuste dos equívocos cometidos no passado e buscar nosso desenvolvimento espiritual. E vamos prosseguir nos diversos ciclos reencarnatórios. Pelo aprendizado constante, sofrendo enquanto não aprendemos a amar, até chegarmos ao estágio dos espíritos puros, dedicados unicamente ao trabalho do amor e da paz. Espíritos endurecidos, ainda ligados ao mal, percebendo que não voltarão tão cedo a reencarnar na Terra, nesta nossa fase de regeneração, se dedicam a toda sorte de desmandos, tentando dificultar a implantação do reino em definitivo, do reino de Deus. Primeiro em nós e depois no novo mundo que começa a se vislumbrar. Bem como a
formação de um só rebanho, tendo o Cristo como o único pastor. Aqueles que tiverem sua última chance de reencarnar neste período de transição e não estão aproveitando, vão se deixando envolver facilmente por esses irmãos que não querem a vitória do Cordeiro de Deus, criando este clima de muitas dores ainda, de muita violência, fazendo que se cumpra o Cristo dizia sempre, esses tempos de mudança. Esse é um trecho dessa reportagem que eu falei para vocês, da Federação Espírita do Maranhão, sobre violência doméstica, que eles publicaram agora recentemente, 13 de junho, né, deste ano. E aí, eu peço, passe por favor, eu peço para passar agora, vou trazer para vocês algumas citações, né, dos nossos espíritas e espíritos evoluídos, que falam, né, sobre essa questão da doutrina no sentido da violência doméstica e da violência de uma maneira geral. Porque quando a gente fala de violência, né, vocês vão ver a gente falando, Valdo fala que a violência é a ânsia da alma. E aí, Joana de Ângeles diz, para a gente refletir, né, o violento deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo, em lamentável progresso de agravamento. Não obstante, merece tratamento e agressividade, a violência que procede do espírito, cujos germes o contaminam decorrência da predominância dos instintos materiais que governam e o dominam. Veja, a gente fala aí da questão da essência do espírito. Né? Então, a doutrina espírita, ela oferece uma solução para a violência, né? Que cresce nas cidades, ela oferece isso, que é o quê? A educação moral. Então, quando a gente fala de educação moral, a gente está falando justamente da gente educar todas essas mazelas, que todos nós, cada um, claro, uns têm mais do que outros, né, de acordo com o seu processo evolutivo, mas eu garanto que nós aqui, todos nós, temos as nossas mazelas, né? Assim como nós temos as nossas virtudes também. Nós temos as nossas mazelas que a gente luta diariamente para que a gente possa crescer e exterminar elas, né? Que é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Que vive presente ali tentando se sobressair e a gente tem que estar sempre vigiando, né? Imagine um irmão que não tem essa clareza moral, que não tem essa vivência, né, com os aspectos, né, de valores, os aspectos justamente pela busca do seu desenvolvimento. Né? Então, a gente não pode ficar sem simplesmente fechar os olhos. A gente precisa fazer alguma coisa também por esses irmãos que precisam dessas orientações. E aí, a gente fala na doutrina, né? Amai-vos e instruí-vos. Isso a gente fala na doutrina, a gente ouve nas palestras, né? A gente ouve os nossos irmãos, que são os nossos mentores, que sempre aí nos auxiliam. E o que eles querem dizer com essa frase, né? Que foi recomendada pelo Espírito de Verdade, que a gente vê nos Espíritos do Evangelho, essas citações, justamente porque o espiritismo é, portanto, um desses grandes antídotos da violência. Então, quando a gente fala de espiritismo, a gente fala de crescimento moral, a gente fala de valores, do que a gente precisa expurgar e o que a gente precisa elevar. E aí, passe aí para mim, por favor. Tem uma citação de Marco Prisco, em Luzes do Alvorecer, que é uma psicografia de Divaldo Franco, que eu achei também muito bonita, que eu trouxe aqui para vocês, e fala assim: somente quem ama e se reveste de bondade pode resistir aos conflitos e os
desafios perturbadores da sociedade agressiva que prefere ignorar o bem. Por quê? Muitos desses irmãos que vivem ainda nessa escuridão, eles, não é que eles não sabem que existe o bem. Muitas vezes eles sabem, mas eles ignoram, justamente devido ao seu estágio, né? O estágio do seu espírito. E aí a gente percebe também no Livro dos Espíritos, por favor, você passa essa página aí também? No Livro dos Espíritos, na questão 756, passe aí, por favor. Isso, aí, tá jóia. Allan Kardec, ele pergunta, né, aos espíritos superiores: a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Os espíritos responderam que a humanidade progride. Esses homens em que o instinto do mal domina e que se acha deslocado entre pessoas de bens desaparecerão. Veja, isso aqui foi na época quando fez o Livro dos Espíritos, lá em 1800, né? E a gente vê que é tão presente na nossa vida que a gente se pergunta, mas eu busco sempre assim, eu gosto sempre de falar com as pessoas que trazem esse questionamento. Perdão, entrou uma chamada aqui. Vocês conseguem me ouvir? Entrou uma chamada aqui, meu áudio. Vocês conseguem me ouvir? Alto e claro. Alto e claro, sem problema. Pode falar. Entrou uma chamada aqui e às vezes corta o áudio, né? Obrigada. E Não aí, cortou. a gente traz essa reflexão. Eu gosto muito quando tem esses questionamentos. Eu sempre busco o Livro dos Espíritos lá no índice, né? Sempre lendo, porque quando vem os questionamentos, sempre tem uma resposta que conforta, sempre tem uma resposta ali que dá uma claridade, clareia mesmo a nossa mente. E aí, quando eu li sobre isso, estava lendo sobre isso, o que eu estou querendo trazer para vocês, veja que é algo que é tão presente desde sempre, né, que a gente não pode pensar que é uma coisa que está acontecendo só agora. Claro, estamos num processo de transição, estamos num processo, né, que em espírito estão aqui tendo uma última oportunidade aí de né, todo esse processo aí de reencarnação, para eles também evoluírem, porque são nossos irmãos também, né, independente de cada um, mas a gente tem que pensar assim, a gente tem que ser cordioso nesse sentido. E a gente pensar de que estão tendo também uma oportunidade, e o que a gente pode fazer para ajudar nesse processo mútuo de evolução? Então, o que eu, Rafael, faço? Eu busco sempre ajudar de forma moral, na orientação, de falar a respeito, né? E de estar sempre, quem vem até a mim para tirar dúvidas, para perguntar, eu sempre busco ali trazer uma clareza que ajude, que conforte aquela pessoa. E a gente tem um papel muito importante nisso tudo. Antes de eu falar disso, eu queria só finalizar aqui essa parte das citações. Passa aí, por favor. Tem uma citação de Divaldo Franco, que ele fala, né? A violência é uma doença da alma. Por que Divaldo Franco ele falou nesse sentido? Ele diz, né? Ele explica também que os espíritos maus, primitivos, ainda estão psiquicamente, né? Nas fases primárias da tribo, nas barbáries, né? Sem a menor noção de sensibilidade. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Tem lugares no mundo que vocês já devem ter ouvido falar, provavelmente. Tem lugares no nosso planeta que a gente tem uma civilização ainda muito primária no aspecto de evolução
moral e intelectual também. Que às vezes a gente acha até que a gente está em mundos diferentes, mas existe aqui no nosso planeta Terra pessoas, civilizações que vivem culturas, que vivem situações totalmente diferentes da que nós vivemos hoje. E aí, quando a gente vai para a doutrina, traz essa reflexão, né, de que existe, né, ali os irmãos que estão em processos evolutivos diferentes, que a gente também tem que respeitar isso, né, porque estamos aqui evoluindo, e a gente também tem que respeitar, cada um tem o seu momento, e a gente percebe que existe isso, e a doutrina traz essa clareza para a gente. Essa questão do aperfeiçoamento, né, das suas impressões, dos seus efeitos. E aí a gente entra. A gente pensa primeiro nela, pensa segundo nela, terceiro, quarto nela, quinto nela, e olhe lá, sexto nela também, e para depois, né, enxergar o outro. Quantas pessoas ainda estão nesse nível de evolução? E aí, Divaldo fala, por conta disso, existem tantos acontecimentos ainda no planeta terreno, que a gente ainda vai ver muita coisa ainda acontecer. E ele fala também que a alma é simples e cabe nós ir transformando ela para termos mérito de termos vencido as dificuldades. Então, meus irmãos, assim, para a gente finalizar, passa aí para mim, por favor. Eu pergunto a vocês, é o que eu me pergunto todos os dias, quando eu levanto. Qual o meu dever? O que eu posso fazer melhor hoje? Então, eu acho que não... Pode passar aí para mim, por favor. Essa última reflexão que eu quero deixar para vocês, né? Vou abrir aí para quem quiser complementar. É o seguinte, que aqui a gente está falando do aspecto da violência doméstica, né? Em qualquer situação, é a gente vibrar pelas pessoas que ainda sede de vingança em seus corações. E nunca, nunca a gente desejar o mal para esses irmãos. Por mais difícil que seja, se acontecer, vocês cortam um pensamento, tá? Porque acontece muito. Às vezes a gente vê uma situação e aí a gente se pega em um pensamento e aí você tem que cortar aquele pensamento. Mudar o pensamento, tá? Por quê? Ao realizar isso, nós sintonizamos na mesma vibração que esses que fazem na casa, trabalhos no movimento solidário, trabalhos de cura. Tudo que vocês sintonizam são com os bons irmãos, né? Os mentores da casa. Tudo que vocês sintonizam. Se a gente tem uma situação reversa, numa situação, né, totalmente tumultuada em um outro local, né, com outras pessoas, se a gente sintoniza naquela energia, a gente está naquela mesma vibração. Porque quando a gente chega num ambiente como uma casa espírita, nossa, eu vou sentindo uma vibração nessa casa, porque ali você tem tantos outros irmãos, encarnados e desencarnados, que estão numa vibração muito mais elevada. Então, a gente se sente bem quando a gente chega e sintoniza naquela vibração. O mesmo ocorre quando a gente sintoniza uma vibração, uma frequência menor, né, ou inferior. E aí eu falo, justamente, que eu quero a minha mensagem final que eu quero deixar para vocês é isso. Independente de a gente estar falando aqui de violência, né, é a gente ter essa consciência que nós somos multiplicadores, a gente ter essa consciência que nós somos instrumento de luz, se assim o desejo, eu vou ser. Né? Então, a gente acaba prejudicando e influenciando outras pessoas, sim, né, que é essa frase final aí, acometerem
atos de violência se a gente também compartilhar ali naquela sintonia também de baixa vibração. E aí, para finalizar, eu queria deixar aqui para vocês, né, que eu desejo, assim, que esse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente possa sair muito melhor, tenho certeza que muitos já estão fazendo isso, do que quando a gente começou, há mais de um ano atrás. E aí, a gente ter essa reflexão que nem tudo é de forma negativa, como aconteceu no início da pandemia, todo mundo ficou aquele caos, né, aquela situação, e a gente procurar, através disso, tirar um aprendizado. O que eu fiz durante esse 1 ano e meio? O que foi que eu fiz em prol de mim e em prol do outro? Então, a reflexão final que eu deixo para vocês é essa. É que a gente possa aproveitar momentos como este, né, de doutrinária, que eu aprendo muito mais do que vocês podem acreditar nisso, porque para mim é uma gratificação muito grande falar, eu gosto, né, de falar, de me comunicar com as pessoas, de orientar, de ajudar. Eu creio nessa questão da palavra, do poder da palavra, da gente multiplicar. A mensagem final que eu deixo para vocês é essa: multipliquem amor, multipliquem positividade, coisas boas, para a gente porque com amor tudo flui. Tudo que a gente faz com o coração flui melhor, né? Quero agradecer à casa, ou seja, aos colaboradores que estiveram aqui conosco, né, até o finalzinho aí, e a vocês que estou aqui à disposição. E que passa para mim, por favor, a último slide. Nosso amigo André tem uma última música que ele vai tocar para vocês, se o coordenador aí, a coordenadora permitir, eu pedi para ele tocar Ave Maria, para a gente encerrar a nossa palestra. E aí, pode passar aí para mim, por favor, o último slide. Ainda ficou esse pedacinho aí? Aqui só foi o seguinte, eu coloquei aí como citação da gente se conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Nosso Sócrates. E aí a mensagem final: amai-vos uns aos outros, né? Amai-vos os vossos inimigos, fazei ao bem os que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E eu pedi a André que ele deixasse a Ave Maria para o final, e eu passo a palavra para vocês aí, Cleiton, Jamile, e agradeço, né, pela oportunidade sempre. Nós é que agradecemos a você, Rafael, por essa palestra maravilhosa que você fez hoje.
Emocionante, né, gente? Queria só agradecer. Nós estamos impactados. Todos vocês estão igual a mim? Ai, Ô, Mari, como? E a lembrança de Assis tão forte nesse tão momento. forte, que noite linda. Muito obrigada, muito gratidão. Rafael, minha irmã, muito obrigada, gratidão. André, meu querido, a casa é nossa. Esteja sempre presente. A gente só tem a agradecer, agradecer a cada um de vocês por essa egrégora linda, maravilhosa, de luz, de amor. E para fechar, né, a gente vai elevar nosso pensamento, pensando no nosso amado Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador, a nossa Mãe Santíssima, para fazer a oração com um coração cheio de gratidão. Só para agradecer, Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Gratidão. Boa noite a todos. Gratidão. Rafael, só agradecer, né? Tá cheio de recadinhos. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Noite maravilhosa noite. Eu amei. Também, Supi. Maravilha. Foi linda a nossa noite. Que reflexão maravilhosa. Boa noite. Boa noite. Tchau, crianças. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.